é destaque na comunidade, galera. E hoje esse monstro da música, Xande Gonçalves. Tudo bem, meu queridão? É um monstro mesmo. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo. Cara, primeiro eu levei um susto quando eu te ouvi falar, né? Cara, eu sempre conto uma história, né? Que a gente estava na Porto na época, e aí um radialista lá, eu não conhecia ele, mas ele se apresentou para nós como radialista. E ele falava assim, com uma voz assim, o show inteiro, e ele bebeu a noite inteira, cara. Falava com uma voz normal, né? Aí, beleza, ele falou, vamos ficar até vocês descarregar todo o ônibus aí, até vocês ir embora eu vou ficar. Ele conversando e bebendo e tal. Aí, na hora que eu estava indo com o ônibus embora, assim, ele levantou o braço assim e falou, então tá, gente, valeu! Ele se transformou no Luciano, né, cara, com o dedo do microfone. Que honra! Cara, ele falou com uma voz bem normal e na hora que ele incorporou o radialista, assim? Então tá, gente. 3 anos de banda, dia 15 agora. 3 anos de Pandora. 3 anos. Cara, passou tão rápido que eu cheguei a me perguntar, não, 3 anos, cara. 3 anos de Pandora. 2022, começou a banda, então, 23, 24, 25, 3 aninhos. Que loucura. Xande Gonçalves. Passa rápido. Qual o nome de Xande Gonçalves? Aquele nome lá de batismo, pra galera que tem curiosidade. A minha mãe, quando tá braba, é Alexandre Silveres Gonçalves. Olha ali, rapaz do céu. Não, cara, é engraçado isso, porque eu até os 9 anos eu morava em Porto Alegre e eu falava errado meu sobrenome, eu falava Siveres, porque eu abrasileirei. Olha. E depois eu fui descobrir, quando a gente foi morar em Alto Feliz, que era alemão o sobrenome, que a pronúncia correta era Silveres. Olha. Minha mãe, 15ª filha. Caramba. Foi a última filha caçula da família Silveres, do Alto Feliz, lá do Vale do Mel. O meu avô era chamado de Paião. Olha. Porque será, né? Paião, 15 filhos, né? Eu imagino. E ainda bem que ele fez 15, porque a minha mãe foi a última. Se ele não tivesse sido, né? Se tivesse televisão lá, minha mãe não estava aí, eu não estava aí, então... Se tivesse Instagram, essas coisas, sim, já era. Já era. Então, agradecer ao universo aí por, naquela época, não ter estrutura nenhuma e o pessoal não ter muita coisa para fazer lá, né? Então, Xande Gonçalves, como começou? Com quantos anos foi a primeira música? Você sempre gostou de escrever? A gente sabe que são diversas bandas, né? Cantores também, que você já escreveu para muitos artistas, né? Cara, é engraçado isso, porque aos 9 anos de idade eu estava brincando, brincadeira de criança boba, assim, num dia de chuva, cara. A gente subia num muro, que devia ter 1 metro e pouquinho de altura, um muro normal, de tijolos, assim, e a brincadeira era a gente pular no galho de uma árvore e se balançar. Eu e um amigo meu, Adilson, o Batata. O apelido dele era Batata, ele era alemão, assim, loirão e tal, e era apelidado de Batata. Aí eu lembro que a gente brincava, eu consegui pular agora do 3º tijolo, aí nós ia indo cada vez mais longe da árvore. Aí agora do 7º tijolo, e eu subi, pulei no galho e caí. Pronto. E quebrei o braço. Olha. Quebrei esses 2 ossos aqui, eu quebrei. Caramba. E aí, com o braço esquerdo engessado por 2 meses e mais 1 mês de tala, eu não podia jogar bola, eu não podia fazer nenhuma brincadeira mais radical. Então, o que restou? Escrever. Aí eu comecei a escrever, desenhar. Ali começou. Mas eu comecei a escrever para valer aos 11 anos, porque aos 11 anos eu tive meu primeiro amor, digamos assim. Cara, foi o primeiro amor mesmo, porque o que é o primeiro amor? É aquele amor que é um amor sem maldade, o amor inocente, o amor puro, o amor sem conotação sexual, aquele amor que tu só quer estar perto da pessoa, pegar na mão dela, conversar, olho no olho, sabe? E eu tive essa felicidade, assim, de ter tido um primeiro amor maravilhoso, que foi com a Gisele, que hoje é uma mãe de família maravilhosa, casada, muito bem casada, com uma filha linda também. A gente acabou se reencontrando agora há pouco, 30 anos depois, né? A gente visitou eles lá. Mas a gente teve esse primeiro contato, nos encontramos, eu estava construindo um carrinho de rolimã, e ela me ofereceu um formão emprestado, porque eu estava lapidando a madeira do carrinho com uma chave de fenda. Sim. Ela foi com pena de mim, me ofereceu um formão, e eu falei, se tu me emprestar o formão, eu te levo para dar uma volta no meu carro. Aí, feito o negócio, né? No outro dia, sábado, ela deu uma volta no meu carrinho de rolimã comigo, e a gente se tornou muito amigos e tal, e ficamos todos os dias juntos, até um belo dia que minha mãe falou assim, Xande, vai dormir porque amanhã de manhã nós estamos se mudando. E eu lembro que mal e mal deu tempo de me despedir, foi complicado, assim.
E foi um trauma que eu tive na minha vida. E aí a gente foi para Alto Feliz, na casa dos meus avós, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica e não tinha banheiro, cara. Não tinha o carrinho de rolimã. Cara, não tinha nem capunga, patente, nada. Olha, cara. Os negócios eram tudo no mato mesmo. E torcer para não pegar uma urtiga, né, de folha, para se limpar. Que loucura. Cara, complicado. Olha. E aí eu lembro que foi muito traumatizante, assim, porque a gente saiu de Praia Grande, que é uma cidade linda, uma das primeiras de Santa Catarina, aqui do sul, né, depois de Torres, aí tem a Bela Torres, e daí logo já é Praia Grande. Aí é São João e Praia Grande. A cidade dos canyons e dos balões, né? Olha. Uma cidade linda. Eu lembro que eu saí, entre aspas, do paraíso e fui para o inferno, digamos assim, porque, querendo ou não, uma criança que está num lugar daquele, tudo iluminado, uma casa com luz, com água, né, com estrutura, e de repente tu ir morar num lugar que não tem nenhuma estrutura, no meio do mato, e tu não saber falar a língua oficial, porque, por incrível que pareça, a língua oficial deles lá era o alemão. Né? Alto Feliz, na época, 1990, 99% da cidade era alemã, né? E eu era um estranho no ninho, o único moreno no meio dos alemães, então eu sofri bastante. Inclusive, até eu brinco assim que os avós do meu filho dizem que o amor que eles sentem pelo Brandon hoje é maior do que eles sentiam pelos filhos. E muitos avós comentam isso, que talvez pelo fato de não ter aquele compromisso todo, né? Querendo ou não, o pai ele tem a responsabilidade de ser o pai e de educar, e o avô não, o avô é só para a parte boa. Então, e cara, o meu avô não gostava de mim. Então, era uma exceção, né? Pelo contrário, meu avô me odiava. E até eu sempre conto que teve um dia que eu pedi um pão para minha mãe, nós morávamos com eles e tal, e aí ele resmungou uma coisa com ela em alemão, e ela começou a chorar e saiu de casa, e no outro dia a gente se mudou de lá. E anos depois ela me contou que ele disse que era para dar o pão para o cachorro e não para esse preto sujo. Caramba! Que era o neto dele, que era Sim. eu, né? Então foi um trauma, assim, cara. Eu entendi do pior jeito possível como é burra essa coisa de preconceito racial, né? Sim. E como é uma coisa ignorante tu julgar uma pessoa pela pele dela. Exato. É uma coisa muito ignorante, porque, cara, aquela coisa, quem vê cara não vê coração, né? A pessoa é o que ela é por dentro, né, cara? E aquela coisa toda, né, Xande, que lamentavelmente essa questão sempre teve, né? O racismo sempre houve. Só que, claro, agora com outros nomes, né? Mas naquele momento, óbvio, você criança, jovem ali, ouvir isso de alguém que estava próximo de você, poderia ter deixado marcas em você, sequelas, digamos assim, né? Pro resto da vida, literalmente. Mas você naquele momento, claro, chateou, chorou, ficou chateado, triste, e o Xande se transformou literalmente nesse pai de família, nesse homem honrado, nesse escritor, nesse compositor com C maiúsculo. E eu gostaria, Xande, que você falou um pouquinho da tua infância, do primeiro amor, primeiras letras de músicas. Quando que Xande Gonçalves subiu no palco, no Porto do Som pela primeira vez, e qual foi a primeira canção que Xande Gonçalves cantou e onde foi? Tá, primeiro vamos voltar um pouquinho, porque a primeira composição então eu fiz por causa da Gisele. Porque como a gente se separou, eu não tive contato, eu não me lembro. Podia, cara, de repente? Eu não lembro, eu lembro que eu não escrevi. Eu lembro que eu comecei a inventar na minha cabeça, eu e a Mana ficou me ouvindo, a minha irmã ouvindo eu cantando. E eu cantei ela e eu decorei na minha cabeça naquela época, eu tinha 11 anos. Mas ela, se você pudesse ser o meu amor, ela começava falando assim. Sim. A letra, eu lembro até hoje, mas eu tinha 11 anos, então eu comecei a criar gosto por escrever, e gosto por escrever poemas. Olha. Por causa do primeiro amor, entendeu? Claro. Aí com 15 anos, eu tinha já uns 500, e eu queria musicar esses poemas. Então eu comecei a aprender piano na Fundação Cultural de Feliz e musiquei. Então eu já me tornei um compositor ali com muitos. Aos 15 anos? Aos 15 anos eu aprendi piano, dos 15 aos 17 eu estudei na Fundação Cultural, e com 19 anos, não, com 17 para 18 anos eu aprendi violão, através de um padre que me emprestou um violão. E aí eu comecei a compor para valer, assim.
E eu, antes de virar músico profissional, eu já escrevia algumas músicas, inclusive para Porto. Antes de eu ser o cantor da Porto, eles gravaram algumas músicas minhas, na época. E eu lembro que em 2001, isso poucas pessoas sabem, eu entrei na Porto do Som como baixista, não como cantor. Olha. Porque eu tinha uma banda de rock, que era a banda Qual, no Alto Feliz, que foi a minha primeira banda, que já era o meu sonho ter uma banda estilo a Pandora, que eu tenho hoje, mas eu comecei com a Qual. Só que na época tu não conseguia sobreviver da música cantando rock, cantando anos 80. Tu não conseguia, era muito difícil. Porque na época o bailão aqui na região era uma coisa fenomenal, era o auge do Terceira Dimensão, o auge do Corpo e Alma na época. Hoje o Corpo e Alma está no auge de novo, Sim. mas na época eles estavam num auge incrível, assim, com aquela dos Olhos Negros, né, aquelas músicas. O Barbarella já era estourado com Só Uma Canção na época, 1990, 91, e eu lembro que não tinha como tu fazer sucesso regionalmente montando uma banda de rock. Se tu quisesse ver da música, tinha que ir para o baile. E eu aceitei o desafio, fui para o baile com a Porto do Som, tocando baixo, e não deu certo. Me tiraram da banda para quase a soco. Quase assim, olha isso, modo de falar assim, né? mas Sim. meu Deus. Tanto que foi em 2001, na época das Torres Gêmeas, Sim, lembra do Bin Laden claro, e tal? claro. E eu virei o Bin Laden, né? Porque eu era um atentado à música, segundo eles. Sim. Aí dali eu fui para o Portal da Serra, fiquei 1 ano e 3 meses cantando no Portal. Olha. Não deu certo de novo, porque segundo o técnico de som deles, que era muito ruim, mas ele tinha que botar a culpa em alguém. Então ele dizia que eu era ruim, que o problema do som era a minha voz que não saía. Entendi. E eles confiaram nele e me tiraram da banda. Aí eu fui para Alma Nova, fiquei mais uns 2 meses no Alma Nova. Me tiraram da Alma Nova também. Caramba. Porque eu não servia, ia quebrar a banda, segundo eles. Aí eu participei do Popstar, que era um programa do SBT. Eu e o Alessandro Turra, do Brilhação, fomos juntos para São Paulo para participar do Popstar. Até eu lembro que o Ireno, da Imobras, que me patrocinou com a passagem aérea, com o hotel, porque eu não tinha como ir. Grande Ireno, um abraço para ti, Ireno. E também a gente ficou algumas etapas lá e voltamos para casa, mas com a experiência de ter participado do Popstar. Eu comecei a dar aula de violão, teclado e voz, cheguei a ter 50 e poucos alunos. Olha. E aí me surgiu a oportunidade do Grupo Imagem de Caxias, que é uma banda que toca ainda bailes sociais. Aí ali foi a minha escola. Ali eu aprendi comunicação, aprendi a me comunicar, a me portar em cima de um palco para um público elitizado. Ali foi a minha escola. Raul Suzinho Rodrigues, um abraço para ti se estiver vendo aí, um cara que eu tenho o maior carinho, maior admiração. E aí, de 2004 a 2006, eu fiquei no Imagem. E a Porto do Som precisava de um cantor. Eles tentaram vários, não deu certo com nenhum, fecharam com o Joel Carlo. Que o Joel Carlo, na época, estava no Superprodução, e aí a Porto do Som deu uma oportunidade, ele aceitou. Uma semana antes de ele começar na Porto, o Champion ofereceu um pouco a mais, ele foi para o Champion. Os guris novamente ficaram sem opção. Fizeram uma reunião interna, e o Jair Schmidt, que era um dos donos da banda, chegou à conclusão: galera, vai ter que ser o Bin. Vai ter que ser o Bin Laden, não tem outro. Poxa vida. E aí e os guris não queriam, cara. Teve uns que queriam fechar a banda, mas não me colocar lá. Daí o Jair veio falar comigo e ele falou: Cheiro, o negócio é o seguinte, ó, eu tô dando a minha cara a bater, tô sendo teimoso, ninguém te quer na banda, então tu sabe, tu vai entrar e tu vai ter uma oportunidade de mostrar que todos eles estão errados e que nós dois estamos certos. E aí eu saí do Imagem, então, e aceitei o desafio de entrar em outra banda, sabendo que eu tinha dado errado em todas, mas acreditando naquela palavra que ele disse, naquela frase que ele falou. Tu tem a chance de provar que estava todo mundo errado. Como é que eu ia fazer isso? Dizendo como eu achava que deveria acontecer. Então, Jair, para eu aceitar algumas condições. Primeiro, nós vamos regravar a música Talvez Seja Amor, do Afonso Negro, aquela Fica com Você, foi a primeira que eu cantei que deu certo, respondendo já uma das suas perguntas. E nós vamos pegar um produtor para produzir essa música, e o produtor vai ser o Alessandro Turra. Porque na época o Ali estava estourado com aqueles dance, com como é que era o nome do produtor de dance, cara? Me fugiu o nome dele. Mas, enfim, uma produtora de dance lá e tal, e ele estava estourado, com braços abertos, com a querida amiga em dance. Ele era um produtor muito requisitado na época. E ele era meu amigo, a gente voou junto para São Paulo, fiz amizade com ele, e ele aceitou produzir a música. Aí nós produzimos,
A música em 2, 3 meses estava rodando em todo o Sul já. E o resto do CD a gente produziu com o Fábio Reicher, que viria a ser o nosso produtor master, assim, de todos os discos depois, né? E aí, cara, por incrível que pareça, as minhas músicas que eu botei no CD para encher linguiça foram as que deram certo. As que mais rodaram, porque quando eu entrei na Porto eu dei essa ideia e eu e Jair fomos a caça de composições, dos melhores compositores da época, na época de baile, né? Que era o Clayton, o Bob Setter, o Fagundes, todos os compositores que estavam bombando na época que a gente visitou. Top. O Jair pagou caro para as músicas e sobrou um espacinho para encher linguiça ali, eu botei umas minhas. E foi justo essas E as minhas acabaram rodando. Porque daí as músicas estavam para o meu tom, para o meu jeito de cantar, e era isso que não tinha nas outras. Nas outras bandas eu não dava certo porque eles queriam que eu fosse um imitador. Queriam que eu cantasse que nem o Dalcin, que eu cantasse que nem o Vanderlei Rodrigo, e aí não ia dar certo. E na Porto deu certo porque eu pude ser o Xande Gonçalves. Sim. E essa questão, Xande, de você ser você, mais de 500 músicas, né, diga-se de passagem, diversos artistas, qual é a canção que você acha assim, pô, essa foi o divisor de água da Porto, essa foi o divisor de água do Xande Gonçalves? Da Porto eu posso dizer que foi a Talvez Seja Amor, porque foi a canção que as bandas todas começaram a tocar, começou a dar certo, uma música diferente, num tom diferente. Quando ninguém gravava na época em sol sustenido, a gente gravou em sol sustenido. Até o próprio Ali falou, tu não quer gravar em sol, que o sol é um tom mais comum e tal. Não, eu quero em sol sustenido que vai dar bem no meu tom. Aí nós gravamos naquele tom, deu certo, soou diferente no rádio. E logo no ano seguinte, daí nós já gravamos há 5 dias, a Me Leva Pra Tua Casa, As Cores da Vida, com o Sandro Coelho, que foi o disco As Cores da Vida, e A Saudade, que foram 4 músicas que rodaram demais, assim, fora algumas outras do disco. Então, para minha carreira, há 5 dias. Para Porto do Som, o divisor foi a Talvez Seja Amor, que fez a Porto do Som começar a aparecer mais, e aí depois, há 5 dias, com o clipe, aí a banda explodiu, né? Foi aquela loucura. Para ver, né, Xande, digamos assim, vários nãos, Menino Sonhador, lá no comecinho, Um Pão, né, negados. Aí depois, não tá legal, vamos ter que mudar aqui, mudar ali, e de repente se torna esse ícone da música de bailão. Xande Gonçalves, agora Pandora. 3 anos hoje, né? Você falava. 3 anos hoje, dia 15 de abril, 3 anos de Pandora. 3 anos de Pandora, sonho de infância. Realização de mais um sonho. Eu estou olhando aqui o Diário de um Sonhador. Não tem como não falar de sonho. Sim. E a gente vê algumas imagens aí também, de shows aí. Do DVD. Esse é o DVD Rock Baladas, que é o nosso DVD, que fechou mais de 1 milhão de views agora. Em pouco mais de um mês de lançamento, já está com mais de 1 milhão. Galera, e assim, aproveitando a deixa do Luciano, hoje à noite, 8 horas da noite, vai ter um anúncio especial do aniversário de 3 anos da Pandora, com uma novidade incrível, assim, que vai ser mais um sonho realizado. Então fiquem ligados nas redes da Pandora, Banda Pandora Oficial, Xande Gonçalves Pandora, que vai ter novidade boa chegando aí, que vai ser mais um sonho realizado. Que maravilha. Xande, assim, ó, a gente lembra também do Porto, claro. Uma palhinha de uma de tantas canções do Porto, antes da gente ficar um pouco mais na Pandora. Eu acredito que muita gente gostaria de ouvir o Xande cantando. Tem como, claro, a gente sabe, né? Não tem violão, mas tem uma palhinha assim, de repente, fazer um mix aí de várias canções aí, da época do Porto aí, pra galera curtir. Começar com a Ficar com você, são momentos que eu quero pra sempre, que foi a primeira. Aí depois veio Beijar minha boca, que foi do primeiro disco. Aí depois A Minha Alma Te Escolheu, Amanhecer ao lado seu é tudo que eu preciso. A Minha Alma Te Escolheu, que deu nome ao primeiro disco. Aí no segundo disco já veio Me Leva Pra Tua Casa, que virou disco de ouro. Sim. Me tranca no teu quarto. E aí, que saudade de você. Emplacando sucessos aí, que mais vontade. Ainda. Tanto a 5 Dias quanto a Me Leva são músicas que a Pandora faz no show, do jeito Pandora de ser, um pouco mais rock and roll,
porque as pessoas têm um carinho especial por essas duas, principalmente, canções. que são as músicas do disco de ouro, do DVD também, da Porto na época. Cara, e teve muitas, porque depois desse disco, todos os outros discos que vieram, todas as músicas eram minhas. Então depois já veio o Mapa da Felicidade, fiz um mapa pra você. E aí junto desse disco veio a Bela, descobri que ela gosta de dançar, de ouvir música, e várias outras, né? Aí depois veio Fica em casa, coração, que eu tô indo. Veio Há de Amar, B de Bis. Cara, tantas canções. Inúmeras canções, Salada de Fruta. Salada de Frutas, né? Essa aí rodou muito também, que é resolvi mudar de assunto, eu não vou falar de amor. Aí o refrão, hoje eu vou pro bar da esquina, com a sua foto 3x4, chamarela, que peguei um pedacinho de várias músicas que estavam estouradas na época e fiz um mix. Cara, depois veio a folguinha, só uma folguinha, meu bem, pra não me enjoar. São muitas canções que acabaram caindo aí no gosto da galera, né? Que só tenho a agradecer, cara. Foi 11 anos de Porto do Som, 11 anos que eu conquistei tudo na minha vida, que eu realizei os maiores sonhos, que era dar uma casa para minha mãe, fazer a vida dela, que o maior sonho que tem nesse livro aqui. Todos os sonhos estão nesse livro, porque, já que eu toquei no assunto do livro que tu falou antes também, cara, imagina, Luciano, tu poder voltar no tempo para 1997. 1997 foi o ano que eu escrevi um diário, por isso que é o Diário de um Sonhador. E aí, nesse diário, eu lembro que, tem até no cabeçalho aqui, ó, nesses 365 dias eu me apaixonei 22 vezes, escrevi 22 músicas, talvez uma para cada paixão, toquei violão por 445 horas, andei 990 quilômetros de bicicleta, fui a 19 festas, assisti 25 filmes, li 6 livros, trabalhei 2.720 horas na trombina em Farroupilha e tive a minha primeira vez, entendeu? E nesse livro, é o livro que eu não tinha nada e sonhava em ter tudo. Sonhava em dar uma vida melhor para minha família, sonhava em ser um compositor reconhecido, em ter uma música na novela da Globo que aconteceu depois, sonhava em viajar o mundo, hoje eu conheço 21 países, sonhava em um dia trabalhar numa rádio, hoje eu estou aqui, sabe? Sonhava em ter uma banda como a Pandora, hoje eu estou aqui. Sonhava em ter um disco de ouro, conquistei o disco de ouro. Então todos os sonhos que eu tive estão nesse diário de 97, onde eu só sonhava, sem pretensão nenhuma, era só um sonho. E aí depois, esse livro ele é um compilado do diário, fazendo um paralelo com as realizações. Então é muito bacana, assim, cara. E o bacana também, né, Xande, a gente que tem a oportunidade de conviver contigo um pouquinho mais de perto aí, esse Xande Gonçalves família, né? Ah, sim. Todo instante falando da esposa, todo instante falando do filhão. Sim. E como é para ti, depois de ter conquistado tantas coisas, a fama que muitos tentam e muitos não conseguem e pouquíssimos chegam lá, como é para o Xande hoje, essa família constituída, esse filhão que é um orgulho, que a gente vê o brilho no olhar aí quando fala dele, como é para ti agora estar à frente desse outro sonho, Banda Pandora, 3 anos, tem mais algum sonho para realizar ainda? Ah, sempre tem, né, Luciano? Mas assim, eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida. E, cara, desde pequeno eu sempre acreditei que eu tinha uma missão. Porque quando meu pai me abandonou, quando eu tinha 4 anos, para quem não sabe, meu pai nos abandonou, né? A minha irmã tinha 9 meses, eu tinha 4 anos. E ele abandonou nós abandonado mesmo, com as roupas do corpo. A gente teve que se virar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos vendendo picolé. Então, desde muito pequeno, eu sabia que eu tinha uma missão. A primeira missão, não ser igual ao meu pai. Então, tudo que meu pai fazia, eu não fiz. Tudo que ele fazia, eu não fazia. Porque eu não queria que minha mãe achasse que eu era que nem ele. E a missão de dar uma vida melhor para minha mãe. E quando eu descobri a arte, eu percebi que a minha maior missão era transmitir uma mensagem positiva para as pessoas através da música. Então, essa coisa de fama que tu fala, eu acho que é uma consequência de tu fazer com amor o que tu faz. Quando tu faz com amor, com verdade, para ajudar as pessoas, a fama acaba sendo uma consequência. O que é? Porque fama é uma coisa passageira. Eu sempre prefiro acreditar que se eu conseguir tocar alguma pessoa de alguma forma positivamente, para mim isso já valeu. E a Pandora hoje, cara, é
é o auge dessa missão. Porque na Pandora, a Pandora ela é uma... Como é que eu posso te explicar? Ela é uma ode aos sonhos. É uma ode à realização dos sonhos. Então, a gente, na Pandora, a gente tenta fazer com que as pessoas acreditem que é possível realizar os sonhos, independente da tua idade, independente a tua posição social. Se tu batalhar muito, tiver muita força de vontade, resistência, resiliência, persistência, tu alcança os teus objetivos, que é o que a minha palestra também divulga. Eu também sou palestrante e o nome da minha palestra é o nome de uma música da Pandora, Abra os Olhos para Sonhar, que é como se fosse um sinônimo de realize seus sonhos, né? Agora, de olhos abertos. Então, cara, eu só tenho a agradecer por poder estar ainda exercendo a minha missão, que é levar uma mensagem positiva para as pessoas. Tu não faz ideia da felicidade que é eu ver as escolas usando Abre os Olhos para Sonhar para as crianças, cara. Que é uma coisa que eu nunca imaginei que uma banda de flashback fosse tocar as crianças que são de uma geração que não conheceram flashback. Sim. Então são coisas inexplicáveis da vida. E assim, Xande Gonçalves, Pandora 3 anos, 1 ano e 10 aqui na comunidade do Vale. Escritor Xande Gonçalves, o Diário de um Sonhador, palestrante. Lá atrás, na época do pão, você imaginava que aquele menino, que tinha tudo para dar errado, né? Tudo. Tinha tudo para dar errado, literalmente, né? Se transforma, né, nesse ser diferenciado, nessa referência para muitos artistas e também para muitos jovens. E obviamente também para o teu filhão. Como que você imagina daqui 10 anos o Xande Gonçalves com essa mesma pegada, com essa mesma leveza, porque tu fala de sucesso, tu fala de fama com muita humildade. Então dá para dizer com todas as letras que o segredo do sucesso é a humildade, Xande. Cara, eu acho que é ser quem tu é, tu não pode ser forçado, tu tem que ser natural e tudo que tu fizer tem que fazer por amor e nunca pensar no dinheiro. O dinheiro ele tem que ser uma consequência do que tu fizer. Se tu focar em alguma coisa só pela grana, desculpa, cara, não vai dar certo. Porque daí é uma coisa que fica mecânica e não é legal. As pessoas, elas têm uma coisa que nunca vai mentir, que é o teu olhar, o teu jeito, a tua aura. Ela nunca vai mentir. Se tu chegar pesado, as pessoas vão notar que tu não tá. E o teu olho não mente, né? Então, cara, desde pequeno, tu perguntou se eu imaginei, né? Um cara que o avô negou um pão. Um cara que tinha que se limpar com folha no mato, porque não tinha nem uma patente. Tinha que buscar água para tomar banho, caminhar 1 quilômetro para ir buscar num poço. 6 horas da tarde, tinha que dormir porque ficava tudo escuro e a luz do lampião ela era de querosene, então queimava muito, se tu ficasse muito perto, ela te incomodava. Cara, eu sempre acreditei muito em mim, sabe? Eu sempre acreditei, porque quase ninguém acreditou. Eu te resumi a minha história, mas a minha própria mãe não queria que eu fosse músico, porque achava que era uma coisa de vagabundo, como tem ainda o preconceito que muita gente acha, não imaginam o quanto é trabalhoso. Viva bem cada segundo, viva o seu mundo, abra os olhos para sonhar. Então é uma canção que a gente tem muito orgulho, ela é uma versão da música Nothing Gonna Stop Us Now, do Starship, do filme Manequim de 84. E uma versão que a gente escreveu, eu e o Nando. Essa canção tem a participação do Rosas. O Nando se tornou nosso padrinho por ter sido um incentivador, de eu aceitar o convite dos meninos para que a gente montasse a Pandora. Então, cara, só tenho a agradecer esse momento e vem muita coisa boa por aí, podem confiar. Sobre os contatos, para quem quiser palestras minhas e até shows da Pandora, no meu Instagram, que é Xande Goncalves Pandora, tudo junto, né? Xande Gonçalves Pandora. Tem ali os links, direto com o meu empresário, que é o Josué Saibel, que é o empresário das palestras, e também é o empresário da Pandora, que é o Jô. Então é só chamar ali no meu próprio Instagram, ou no Instagram da Pandora também. É só procurar Banda Pandora Oficial no Instagram, ali vai ter um link direto para o WhatsApp do empresário. E assim, Xande, para você, para a gente fechar o nosso bate-papo, é destaque na comunidade, chave de ouro. A gente falou muito de família, né? Falou em exemplos, falou de não exemplos.
E para o Xande Gonçalves hoje, uma canção que fica eternizado na tua memória, na tua vida, uma canção que realmente seja aquela que, poxa, quando eu ouço essa canção, eu me transporto, né, para um outro mundo, eu fico mais leve, eu fico mais suave na nave, né? Sim. Porque eu acredito que cada um de nós tem uma canção que mexe com a gente. Sim. Né? E você, escritor, né, você sabe disso, é compositor, você sabe que tem uma que mexe muito com cada um de nós. E qual é a canção, a música, que mexe com o Xande Gonçalves? Cara, na verdade é impossível dizer uma só, porque eu lembro quando eu tinha 5 anos e eu ouvi Stevie Wonder, I Just Called to Say Love, que é aquela I Just Called to Say I Love You, da Stevie Wonder. Quando eu tinha 5 anos, eu não entendia nada de inglês na época, e eu chorava quando eu ouvia, porque me passava uma emoção muito forte. Essa música até hoje mexe comigo. E aí depois veio a Starry to Heaven, do Led Zeppelin, que tem uma introdução de violão maravilhosa e umas flautas assim, que até hoje, quando eu ouço essa música, é de 71, se eu não me engano, eu nem era nascido ainda, essa música já existia, e ela foi revivida em 89 na novela Top Model. Na novela Top Model, essa música fez parte da trilha sonora. E é, cara, there's a lady hill shore, all that glitters is gold, and she's stairway to heaven, escada para o céu, né? Então, é uma música assim que eu tenho um carinho, e essa música fez eu querer aprender violão. E a música que fez eu querer aprender piano foi a November Rain do Guns, que foi lançada de 91 para 92 no álbum Use Your Illusion, que teve o álbum 1 e 2, e no álbum 1 teve essa canção maravilhosa, que para mim é uma das maiores da história, se não for a maior, November Rain do Guns, que aí o pessoal pode procurar depois, né? Uma música maravilhosa, e são as 3 que mais mexeram comigo, músicas de outras pessoas, né? E aí músicas próprias, também tem algumas que são as minhas canções preferidas, né? Saudade, A Minha Alma Te Escolheu, são as mais baladas, que são as que eu mais me identifico, assim. E a própria música Bob Dog também, que foi uma música que eu fiz pro meu sogro, que está aqui na minha tatuagem, no meu braço, não sei se tem como ver daí, né? Mas, enfim, que é o Bob, que foi a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida, que era o meu sogro, né? Que nos deixou aí há pouco mais de 2 anos. E, incentivador. Tá eternizado aqui, para o Breno nunca esquecer dele também, meu filho, que ele amava o Brandon e o Brandon também amava ele. E hoje o Brandon sempre que olhar para mim vai lembrar do vô, né? E a gente sabe, você mostrando tatuagem, que tem inúmeras tatuagens com significados muito importantes para você. Você falou teu sogro, e a gente vê outras tatuagens tanto quanto. E para você, assim, gente, a mensagem que você deixa, a gente está na Semana Santa, né, na Igreja Católica, estamos se aproximando da Páscoa. Aquela mensagem do Xande Gonçalves, da banda Pandora, para os fãs, para os admiradores, para os seguidores da banda Pandora, e para os teus seguidores também, olhando ali naquela câmera ali, e deixa aí aquela mensagem bacana de Páscoa, que com certeza, né, com o Diário de um Sonhador deve ter uma mensagem também fantástica. Eu acho, Luciano, que o nosso mundo hoje ele está num momento muito perigoso, sabe? A gente está vivendo no mundo dos extremos, né? Ou 8 ou 80. Eu acho isso muito perigoso. E eu nunca vou esquecer uma aula que eu tive de filosofia, que o professor chegou na sala de aula e falou assim: qual é que é a palavra mais importante da vida? E ele saiu e deixou a gente pensando lá. E a gente escreveu um monte de palavra no quadro e ninguém acertou. E quando bateu o sino, ele voltou, apagou todo o quadro e escreveu bem grande: equilíbrio. Então, eu acho que o que falta, se eu pudesse assim dizer uma palavra que o mundo está precisando neste momento, é de equilíbrio. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de união, de equilíbrio, de não ser 8 ou 80, tentar chegar num bom senso, num bem comum, para a gente se ajudar mais, ser mais solidário um com o outro, ser menos egoísta, sabe, mais altruísta e fazer o bem. Eu acho que quando pedem qual é que é a minha religião, né? Eu não tenho religião, cara. Eu sou contra a religião, porque a minha religião é fazer o bem e principalmente não fazer o mal. Porque eu aprendi na minha vida que, às vezes, pessoas muito ruins estavam em religiões e estavam lá orando, e, né, enfim, e eram, um dia de semana, pessoas horríveis.
Eu vi muito na minha vida isso. Eu presenciei coisas terríveis também. O próprio padre que me crismou, que fez a minha primeira comunhão e a minha crisma, esse padre, cara, tá no meu livro isso, eu não vou falar aqui porque é muito pesado, mas, cara, foi uma coisa horrível que ele tentou comigo e fez eu entender com pouca idade o que era a hipocrisia, entendeu? Então, cara, eu sou a favor do que o John Lennon falou na canção Imagine, sem religiões. A gente tem que fazer o bem e principalmente não fazer o mal. Porque imagina se o mundo inteiro fizesse o bem e não fizesse o mal, que planeta que a gente teria, né? Que mundo que a gente teria para viver. Então essa aqui é a mensagem que eu quero deixar. Façam o bem, não façam o mal, independente da religião, independente o que vocês pensam, politicamente falando também, a gente não pode ser nem 8, nem 80, nem A e nem B, a gente tem que ser o bem. A gente tem que pensar no bem comum. É isso que importa, é isso que eu penso. Perfeito. E claro, o pessoal que quiser ainda, né, entra nas redes sociais aí do Xande Gonçalves, que vai saber também como ter acesso, né, a esse livro que conta a trajetória, conta a história desse menino sonhador, né, que conseguiu tudo e obviamente vai conseguir muito mais. Com certeza, todos nós. No decorrer aí dos próximos meses, anos e dias. Galera, a gente poderia ficar por aqui o maior tempão, né, Xande, conversando sobre tantos assuntos, mas fica aquele gostinho de quero mais, né? Bora, na próxima eu trago o violão. Na próxima veio o violão, na próxima aí vem muito mais novidades da Pandora. Xande Gonçalves, meu querido, obrigado. Prazer poder ter tido a oportunidade nesse podcast, Destaque na Comunidade, te entrevistar. Obrigado. Porque antes de qualquer coisa, o ser humano, a simplicidade, a humildade, que faz com que você tenha esse caráter de homem, de pai de família, e esse colega, né, que a gente está tendo o privilégio de ter, né, há 1 ano e 10 meses aqui na comunidade do Vale. Galera, nosso agradecimento, comente, compartilhe e, claro, fique ligadinho, que muito em breve tem mais Destaque na Comunidade. Até a próxima. Valeu. Obrigado.